Mais uma review aqui no canal de Total Drama Island 2 Reboot, claro. E bom, vamos logo para análise do episódio 9. Após a recapitulação do episódio anterior, inicialmente vemos Wayne, Raj e Damian escutando Priya chorando mais que o normal do confessionário e BUM! Do nada a Priya sai da choradeira e entra em outra fase do término, que é a raiva. E ela sai do confessionário com um cramunhão no corpo. Julia e MK então decidem contribuir, assim como o restante do elenco, que fingem se preocupar com Priya, o que mais uma vez é uma boa jogada. MK e Julia normalmente têm boas jogadas na competição. Tá certo que mais a Julia do que a MK na real, mas mesmo assim é incrível como a franquia nunca executa, extrai algo com potencial que é apresentado ao espectador. Enfim, vamos ver se dessa vez as coisas vão ser aproveitadas. É interessante ver como o Damian é praticamente o único normal do elenco nesse ponto e dá uma bronca na Julia e na MK, dizendo que nem tudo se resume à competição, ou seja, existem momentos e momentos. O Damian tá se provando um personagem até que legal. Esse que o Caleb tenta falar com a Priya, ela vira o cão com o Caleb e é engraçado ver ela puta com ele. Indo pro desafio, o chefe explica que os 7 participantes deverão trazer o maior objeto que conseguirem para um local específico da ilha em um determinado tempo. O desafio começa e o Caleb tenta novamente falar com a Priya, o que não dá certo novamente. Apesar do protagonismo exagerado nessa altura do campeonato, é legal ver a Priya interagindo com personagens como o Damian, Wayne, Raj, me faz até esquecer que ela e a Millie eram praticamente grudadas como a Julia e a MK são nessa temporada. Falando em Julia e MK, curioso, né? Elas tentam fazer uma aliança com o Caleb, visando seus benefícios físicos e tal, mas olha só, apesar do Caleb estar numa situação que provavelmente leve ele à eliminação certa nesse episódio, mesmo assim ele recusa a proposta das duas, dizendo que assistiu a última temporada inteira e disse que ficaria melhor sozinho do que se juntar com elas duas. E olha, ok, o Caleb me decepcionou no episódio passado, mas ele me ganhou com esse diálogo. É interessante também que após essa cena a Julia e a MK ficam o tempo todo meio que tentando sabotar o Caleb, ou sabotando o Caleb, impedindo que ele se dê bem no desafio. Queria falar uma coisa aqui. Cometi o crime de rir da cena do confessionário do Wayne pensando. Aquilo me quebrou. Quem assistiu realmente o episódio vai saber do que eu tô falando. É legal de ver que a Priya também tá tentando sabotar o Caleb durante o desafio, assim como a Julia e a MK. E ok, isso é interessante, é tipo aquele papo das fases do término mesmo, né? Mas é aquilo, tudo poderia ser evitado se o Caleb não tivesse sido burro ao contar o segredo dele ao Z, ou simplesmente ele foi burro de ter confirmado essa história na cara da Priya e pra todo mundo do elenco. Naquele momento, foi uma burrice. Eis que todo mundo traz seu objeto grande. MK trouxe o carro do chefe que estava estacionado por aí, o Wayne trouxe simplesmente o confessionário, o Damian trouxe uma ovelha, a Priya trouxe uma rocha, o Raj trouxe uma geladeira, a Julia trouxe um tronco e o Caleb trouxe a porra de um iate. Meu Deus, esse cara tem uma força descomunal. Daí que o Chris anuncia que o verdadeiro desafio iria começar agora, o que deixa geral putaço. O desafio realmente se baseia em desmontar o seu objeto grande em pedaços pequenos para passar de uma portinha, ou sei lá. Ou seja, o objeto menor, o que for o mais fácil de desmontar ou cortar em partes, será o objeto que irá passar mais rápido. Ou seja, quem trouxe a porra de um iate como o Caleb tá ferrado. O que já nos dá um indício que o Caleb seja de fato eliminado do episódio. E aí que eu lembro, né? O Damian trouxe uma ovelha, cara. Ou seja, meu Deus, Damian. A cena da ovelha e ele no confessionário gritando me quebrou demais. E vai lá, todo mundo tentando quebrar, cortar ou simplesmente desmontar o seu objeto. Essas cenas me geraram boas risadas, sinceramente. Não vou sair comentando cada parte, senão esse vídeo vai durar uns 20 minutos, mas esse desafio realmente tá bem legal. O Damian faz tudo o que é possível pra ovelha Chester, se é o nome dela, ou dele, no caso um carneiro, sei lá, passar pela abertura e de início ele acaba não conseguindo e enfim, o Damian acaba sendo eliminado do desafio por ter quebrado acidentalmente a portinha. Em seguida, o Wayne também é eliminado do desafio por bobeira, juntamente com o Raj, óbvio. A MK também é eliminada do desafio por detalhe, e um detalhe bem nada a ver, inclusive. E a disputa do desafio fica entre Priya contra Caleb contra Julia, e no final das contas, Caleb vence o desafio. Cara, que foda o Caleb nesse episódio, na moral.
Muito da hora. Agora, eu fico na dúvida sobre quem será o eliminado. Pô, tipo, se não vai ser o Caleb, já que ele teve a imunidade, será que eles teriam realmente coragem de eliminar a Priya? Porque, tipo, fora o Caleb, quem teve um destaque a mais ali no episódio em si foi a Priya. Então, pô, se o eliminado não vai ser o Caleb, então eles vão dar um jeito de eliminar a Priya, né? Sei lá. Mas antes da cerimônia de eliminação, vemos uma conversa de MK e o Julia falando o óbvio, e realmente é o óbvio que eu não tinha percebido antes. Se o Caleb tá imune, uma delas duas será eliminada da noite, ou seja, uma tenta convencer os outros de votar na outra simplesmente, o que é legal. Finalmente essas duas estão se tratando como tem que se tratar, sabe? O que quebra essa dinâmica das duas é justamente essa amizade forçada, mas se fosse pelo menos a maior parte do tempo assim, nessa falsidade explícita somente para o espectador, ficaria bem melhor. E vamos de eliminação. Após o Caleb imune, os salvos da noite são Raj, Wayne, Damian, Priya. Olha só, a Priya foi salva. E, bom, temos a Berlinda da noite, né? Julia versus MK. Olha só que interessante. Entre muito suspense, ou nem tanto, a eliminada da noite é MK. Cara, a Julia realmente tá imbatível, né? A MK é eliminada pela Julia, né, cara? Olha, e mesmo assim, elas duas parecem ser best friends. Poxa, que relação forçadaça, né, cara? E que eliminação paia também. E assim encerramos o episódio 9. Vamos lá. Primeiramente, falemos da MK e a sua relação com a Julia, que é só isso mesmo que a MK tem a oferecer. A Julia consegue se destacar independentemente da MK e isso é bom, mesmo que o destaque da Julia nessa temporada seja bem forçadinho. Ela ainda funciona como personagem sem a MK. Já o contrário, bom, o contrário não acontece. A MK tem o seu potencial, lógico, a ideia dela na primeira temporada do reboot é diferente, eu gosto disso, mas nessa temporada tudo que eu esperava dela foi trocado por ela se tornar só uma best friend da Julia e é só isso. A MK não tem um enredo próprio, ela é só uma personagem que serve de suporte pra Julia. Ela é uma personagem que confirma a força que a Julia tem no jogo, mas não se engane. Ela não é uma personagem ponte, ou seja, uma personagem que tem seu desenvolvimento e faz com que outro personagem cresça a partir disso. Nem a Julia é, ou seja, a relação das duas parece que só tá ali pro povo da fandom simplesmente shippar um casal lésbico. Peço mil perdões se pareci grosseiro ou ofensivo com essa minha fala, mas é a grande realidade do meu ponto de vista. A MK nem pra interagir com os outros personagens ela tá servindo. Era tudo Julia. Confessionário, só se for com a Julia. Amizade, Julia. Rivalidade, Julia. Berlinda, eliminação, Julia. Entende o que eu quero dizer? Tudo da MK é a Julia. E claro, eu já tinha mencionado isso nas primeiras reviews da temporada, mas cara, só reforçando, a MK se fudeu muito por conta da Julia na última temporada, ou seja, elas literalmente viraram, de certa forma, rivais. Tudo o que eu não esperava nessa temporada é que na primeira oportunidade elas se tornassem amigas inseparáveis. Quer fazer as duas serem amigas no final? Faz, agora faz direito. Você tem 9 episódios para trabalhar uma rivalidade e fazer com que essa rivalidade vire uma amizade, o que é totalmente possível. Imagina comigo, começa a temporada com a Julia e a MK caindo na mesma equipe e as duas não se suportam pelo que aconteceu na última temporada. Julia então, temendo sua provável saída, faz uma aliança com Wayne e a MK com Raj, separando a dupla dinâmica com mentiras e traições, fazendo até ter algum conflito entre os dois melhores amigos. Isso ficaria até legal em relação às interações diferentes, sabe? Na fusão as coisas esquentariam ainda mais, por, sei lá, o Wayne e o Raj ficam amigos de novo e eles traem ambas e se juntam pra eliminar uma delas duas, ou ambos simplesmente são eliminados e fazem com que o cenário se complique mais pra Julia e MK e faça com que elas tenham que entrar numa aliança uma com a outra para sobreviver no jogo por conta de forças maiores, tipo a Priya e o Caleb. E a partir daí elas começariam a ter uma boa dinâmica e conseguiriam ter algum tipo de afeto um pela outra. No momento de desespero, sei lá, a Julia tá em perigo e a MK salva ela porque, você é da minha aliança, então, né, eu tenho que te manter viva, e é isso aí. Isso faz com que aos poucos vá crescendo algum tipo de relação afetiva. Aí sim, mais pra frente no jogo, talvez além do episódio 9, essa rivalidade volta de novo por detalhe
e a eliminação seja meio pique a eliminação do Alejandro do Vilões da Soul, tá lá junto com o Duncan, ou seja, a MK sai, por exemplo, perde pra Julia de novo, mas dessa vez a relação das duas é algo que envolve muito mais o respeito do que necessariamente outra coisa. Esse seria um possível cenário para diminuir essa forçação de barra que faz com que a gente reduza a MK como só amiga da Julia, e é isso aí. Essa relação entre elas poderia ter sido trabalhada de diversas formas, e em todas essas formas ambas teriam camadas, mas claro, preferiram introduzir desde o início do nada uma amizade forçadaça, como se nada tivesse ocorrido na última temporada. E, bom, é simplesmente lamentável, sabe? Então, a gente só conclui que a MK é só uma personagem rasa e é isso aí. Eu poderia ficar reclamando disso durante horas, mas enfim, acho que já deu pra entender que a dupla MK e Julia não foi algo legal pra mim nessa temporada. Inclusive, nem sei como o último confessionário da MK também não foi com a Julia junto, né? Comentando mais sobre o episódio em si, bom, eu até que gostei, apesar de sentir que o desafio foi menor que os outros. O Caleb volta a ser um ponto positivo nos episódios. A Priya tem uma dinâmica diferente, mas nada demais. O Wayne e Raj, mesma merda. Damian foi legal e bom, MK e Julia, é isso aí, é MK e Julia. O desafio novamente é agradável, eu gostei desse tema, assim como todos os outros. Esse episódio também me gerou realmente belas gargalhadas. Se pá, foi um dos episódios, se não o episódio que me fez mais rir nessa temporada. E bom, eu acho que é isso, a cerimônia de eliminação de novo não tem nada demais. Eu acho que se eu não tivesse tomado alguns spoilers, eu teria sido pego mais de surpresa com essa eliminação da MK. Eu acho que teria sido mais imprevisível pra mim. Mas é isso. É um episódio que pra mim nem fede nem cheira novamente. Ou seja, fico com a nota 5,5 muito pelas risadas que eu dei e pela atuação do Damian e do Caleb no jogo. De resto, estamos na mesma, acho que isso parece muito com o episódio anterior. Admito que até queria aumentar mais a nota desse episódio para um 6, mas poxa, essa eliminação da MK dá uma puxada para baixo, sabe? Enfim, mais um vídeo pro canal, voltamos a todo vapor com a Frequência, e sim, Frequência agora é meu sobrenome, e é isso aí. Espero que vocês estejam gostando e de fato fazendo aquela mendigagem necessária. Indo mais, muito obrigado pela audiência e tchau, até o próximo vídeo.